Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um programa Edificando Famílias, um programa da Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. Nós somos o Ministério Edificando Famílias e nós, como ministério, cultivamos os princípios cristãos em nossas vidas e incentivamos que as pessoas possam conhecer e aplicar em suas vidas esses mesmos princípios bíblicos. Hoje estaremos aqui falando com vocês a respeito de um aspecto muito importante na vida da família, do casal, o aspecto financeiro. E para nós iniciarmos a nossa conversa, antes gostaria de apresentar os casais que estão com a gente aqui, né? Primeiramente, eu, pastor Laura, minha esposa Fernanda, pastor Marcinho e Adriana. E um outro casal que está com a gente, que é um casal da nossa equipe do Ministério Edificando Famílias, é o casal Roberto e Joyce. O Roberto e a Joyce, eles são um casal que são licenciados para ministrarem cursos na área de finanças aqui da nossa comunidade. Então, ele está um casal bem apropriado para o assunto que nós teremos hoje aqui. Obrigado, Laura. Obrigado pelo convite, né, que foi feito. Para nós é uma honra estar aqui participando, né? Então, eu sou Roberto, casado para sempre com a Joyce, né? Nós somos casados há 13 anos e fazemos parte dessa comunidade, né? Então, estar aqui falando desse assunto é estar aqui para nós aprendendo. Então, para nós é gratificante isso. O assunto que nós vamos abordar hoje é controle as finanças com sabedoria. Como organizar suas finanças, sua vida financeira, de forma a você estar preparado para um momento de abundância e também de forma a estar preparado para um momento de dificuldade, se caso vier a chegar. Todos nós somos impulsionados a consumir, a comprar, a gastar. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Nós somos bombardeados por propaganda, seja na televisão, seja na internet, seja nas redes sociais, e isso faz com que nós às vezes tenhamos atitudes desenfreadas e entremos em algumas condições ou situações desagradáveis. Essas situações, às vezes, de falta de controle financeiro, ela causa problemas, causa conflitos relacionais, conflitos entre marido e esposa, conflito dos pais com os filhos, conflitos, às vezes, com familiares, conflitos também às vezes com pessoas da própria sociedade, no emprego, no trabalho, onde você está. Porque a dificuldade financeira causa muito transtorno, muita dificuldade para nós, se não sabemos lidar de forma adequada com isso. Hoje nós vamos tratar esse assunto, então, um pouquinho mais aprofundado. A nossa conversa aqui hoje vai ser de forma que nós possamos, com base em alguns ensinamentos que nós aprendemos dentro do Ministério de CRAU, dentro dos trabalhos com os estudos de cursos de finança, poder passar alguma informação, alguma orientação que possa ser útil para você. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, algum dilema, de repente, na área financeira, e aquilo que nós vamos conversar aqui entre nós possa ser útil para você utilizar na sua vida. Eu queria começar a nossa conversa com o pastor Marcinho, com o Roberto e Joyce, com a Adriana, claro, né? Dizendo que muitas pessoas tiveram, nesse período, devido a toda a situação ocorrida até agora, a perca de emprego, a perca ou redução no seu ganho, no seu salário. E isso é algo que tem acontecido e pode ser que venha a acontecer mais. Mas como lidar com isso? Como passar por essa situação? Como enfrentar esse desafio, essas dificuldades, de forma a não ter um endividamento, a não se comprometer profundamente com isso? Seria por esse caminho que eu queria começar a nossa conversa. Boa noite a todos, né, que estão aqui nos assistindo. E isso é um fato, né, com essa crise que tem origem
com esse vírus, né, tem afetado sim a renda das famílias, né. Existem famílias hoje que estão passando por um processo de redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho ou mesmo demissão. Empresas, né, empresários que têm passado dificuldades por não fechar contrato ou não poder cumprir com as obrigações, né. Enfim, isso tem afetado de forma bastante sistêmica a nossa comunidade aqui, né? E não só a nossa comunidade, mas como o Brasil e o mundo inteiro. Né? Eu também faço parte desse grupo, né? Eu sei que é passar por isso porque eu já passei por férias, né, não planejadas, né, nesse período. Eu passei também por esse período de suspensão de contrato e recentemente eu fui desligado da empresa, né? Uma empresa que eu trabalhei por 15 anos, né? E agora eu estou buscando oportunidades, né? Tentando enxergar oportunidades, mas acima de tudo eu tenho me segurado em Deus, né? Porque Deus é o nosso sustento. Então, nesse período de crise, né? Quando a gente entra numa crise como essa, a gente tem que fazer três coisas, basicamente três coisas aí, né? Uma, é claro, buscar a Deus, né? Sempre, mas simplificar, né? Então, por exemplo, você tem vários cartões de crédito, várias contas bancárias, enfim, um pacote de TV que tem vários canais e às vezes você tem que simplificar isso, né? Buscar controlar melhor, né? Então, em vez de vários cartões de crédito, você simplifica, você pode de repente usar um só, né? É reduzir, né? Então, reduzir os gastos, né? Procurar economizar. Então, vai reduzir o consumo, né? Fazer uma lista de supermercado, ir lá e comprar só o necessário. No nosso caso, a gente também reduziu a frequência de ida ao supermercado e também aquilo que a gente tem comprado. Por exemplo, alguns quitutes, a gente, né, hoje a gente não tem comprado mais, né, para dar uma contida nos gastos, né, e controlar, né? Então, às vezes, os pequenos gastos, né, somados, né, eles acabam virando algo maior, assim. Então, por exemplo, aquele cafezinho que você toma na padaria, custa R$4, mas R$4 ao longo de um mês, né, é uma soma considerável. E isso a gente acaba passando despercebido, né, do nosso controle. Mas acima de tudo, né? Então Deus está no controle de tudo, né? E aí eu queria ler aqui um verso aqui, né? Que está em 1 Crônicas 9, de 11 a 12, né? Então tudo que existe no céu e na terra é teu, ó Senhor, né? E esse é o teu reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas, né? Riqueza e honra vem em nome do Senhor, né? E Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e ganham força. Então, apesar de toda essa crise, né, toda essa circunstância, depende de autoridades de governo, depende de política, enfim, Deus controla tudo. Deus está também acima dos governantes, né? Tudo aqui na Terra é de Deus, né? Então, a gente tem que enxergar isso aí como uma crise, mas algo que Deus está no controle, vai passar. Tá? Mas, enquanto isso, a gente tem que saber controlar a situação. É importante realmente ter a confiança em Deus, confiar que Deus está no controle da situação, mas também temos que fazer a nossa parte. Como você citou alguns exemplos daquilo que você tem feito e outros que a gente vai citando conforme a nossa conversa vai andando, né? Você falou de algumas situações que ocorreu com você e com a sua família nesse tempo aqui. Como lidar isso na questão emocional, Roberto? Vocês estão conseguindo lidar isso emocionalmente bem, tranquilo, na confiança em Deus? Como que é isso? Porque você está dando um exemplo vivo daquilo que aconteceu. Algumas pessoas estão nos ouvindo e de repente passou pela mesma situação. Como lidar com isso? Como não enxergar isso como uma dificuldade, mas como você falou, ver isso como buscar oportunidade no mercado? Sim, não é fácil, né? Porque isso é algo que afeta não só a mim, a minha família e também os nossos amigos, familiares, né? Eu me lembro que um dia depois que eu perdi o emprego, né? Você lá me ligou, ele falou assim, puxa vida, né? Eu respirei fundo para poder falar contigo, né? Então, a forma com que isso impactou você também, ou impactou as pessoas, né? É muito profundo, assim, porque mexe com a questão do sustento. Né? Então, como é que a gente lida com isso? A gente faz a nossa parte, sim, né? E a gente coloca o joelho no chão. Né? Tem que ter oração, tem que ter conversa com Deus, sabe? Porque Ele dá as estratégias. Né? Nesse meio tempo, eu tenho buscado várias oportunidades, né? Então, tenho feito estudos, né? Tenho me qualificado também, né? Tenho buscado fazer os treinamentos. Assim,
e enviando o currículo, né? E um ponto importante é a gente sempre estar dando o nosso passo de fé, né? Porque Deus, ele vai te ajudar, né? Mas você tem que crer que isso tudo vai passar, que Deus está no controle e no final tudo vai dar certo. Amém. É isso mesmo, né? Confiar que Deus está no controle e no momento certo novas oportunidades surgirão, com certeza. Só para completar o que o Roberto estava falando, que é de super importância, nesses últimos meses nós temos visto muito desequilíbrio, na verdade, né? Na economia, né? Mesmo com essa ajuda emergencial que está acontecendo, que é emergencial mesmo, né? Mas muitas portas se fecharam, muitas empresas, né? Também teve que se adequar. E uma das, acho que dos principais fatores que eu estava dando uma estudada é o controle emocional das pessoas, né? E isso, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, diz que as maiores preocupações com as pessoas nos Estados Unidos, 70% já é o dinheiro. E imagine, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no início da pandemia, já tinham se passado de 30 milhões de pessoas desempregadas. O Brasil já passou de 15 milhões, né, de desemprego. Me corrige se eu não estiver certo. E aí isso tem afetado diretamente. 70% das pessoas já enfrentam um problema que é o dinheiro. Imagine quando você se depara com uma situação que durante anos, no caso do Roberto, durante 15 anos levantou naquela rotina, saiu para trabalhar. O primeiro dia depois que você é dispensado, você acorda no mesmo horário, aí você imagina, o que eu faço? Aí é onde a gente tem que colocar a nossa fé em ação, nossa fé em prática, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor é dono do ouro e da prata e de todas as coisas, né? Então é uma situação muito difícil, né, que nós estamos vivendo, muitos colegas estão enfrentando isso, e eu acho que se o casal nesse momento ele tiver unido, marido, esposa e os filhos, para entender essa nova dinâmica, essa nova política, uma nova cultura, né, uma nova estratégia que a família tem que adotar, né? Eu tenho um versículo que eu separei aqui, foi em Isaías 55:2, que ele vai dizer assim, ó: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ou seja, nós precisamos ter sabedoria nesse momento, né? De gastar o dinheiro daquilo que nós temos, no recurso que nós temos, em coisas certas. Não gastar, né? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não é importante, naquilo que não é prioridade, naquilo que não é necessário no momento. Então, o controle emocional, a fé que a gente tem que colocar em ação, a fé que a gente tem que colocar em prática nesse momento, eu acho que é o primeiro ponto. Muitos conflitos, você mencionou no começo, conflitos no casamento, conflitos com o filho, você tem um nível, né, que você sobrevive, e aí você tem que mudar o padrão, né? Então a gente tem que ter muita perseverança, muita fé, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, e se Deus ele fecha uma porta, ele vai abrir uma outra porta. Quando nós acreditamos que nós somos filhos dele, nós somos dependentes dele, e quando ele fecha uma porta, ele vai abrir outra porta. Então a gente colocar nossa fé em ação nesse momento. Isso realmente é muito importante, colocar fé, crer, confiar em Deus, que Deus está no controle de toda a situação. Mas tem algumas coisas que nós temos que fazer, né? Algumas situações, algumas atitudes nós temos que tomar também, né? Mesmo a gente sabe que Deus está no controle, Deus vai cuidar, mas a gente tem a nossa parte como mordomo fiel que a Bíblia diz que nós somos. Aí entra uma questão de consumismo, né? O consumismo é algo desenfreado. E às vezes mesmo a pessoa passando por uma situação de instabilidade econômica, uma situação de incerteza econômica do país, incerteza financeira, as pessoas são bombardeadas de propagandas e acabam tendo o consumismo falando mais alto ou mais forte do que o controle financeiro.
e isso também afeta, né? Eu tenho uma frase aqui, uma definição do consumismo que eu marquei aqui, ó. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Então, essa é uma definição clássica de consumismo, né? Você faz um monte de coisa com dinheiro que você não tem para impressionar uma pessoa que você não conhece, fazendo de conta que você é alguém que você não é. Como esse estilo de vida consumista afeta a vida das pessoas hoje, né? Afeta de um modo geral, e como a pessoa passando por essas limitações, essas dificuldades, nesses dias atuais, ela tem que controlar, como ela vai combater essa situação do consumismo. E, além disso, passar para o seu filho também ensinamentos a respeito disso. Só completando, então, só para eu utilizar o mesmo verso que eu usei em Isaías 52, só vou pegar essa parte A. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Né? E o consumismo, nesse momento, ele na verdade, nos últimos meses, é um conflito e um confronto entre muitas pessoas, porque muitas pessoas têm a necessidade, né, de querer trocar uma roupa, um sapato, de querer se vestir melhor, ou de comprar algo melhor, ou de viajar. Muitas coisas têm acontecido, mas tratar essa questão do consumo, eu acredito que nós precisamos ter uma vida simples e uma forma objetiva para a gente viver de uma vida saudável, né? Eu acho que o principal nesse momento é que nós viemos viver uma forma segura, que venha satisfazer as nossas necessidades e tentar não focar no consumismo de algo que a gente não está precisando, né? Por exemplo, virou-se o inverno. Quantas propagandas que a gente vinha, outono e inverno, prepara, vai lá, troca sua blusa, troca a bota, e muitas pessoas nesse momento, conscientemente, né, deu uma segurada e falou assim, eu tenho uma bota para passar mais 3 meses do inverno, eu tenho uma blusa que eu não vou sair durante a pandemia, eu vou segurar, né, essa blusa, quando eu for sair, vou segurar para que eu não venha precisar comprar. Então, eu acho que é mais uma reeducação quanto à visão do consumismo do que a gente ir lá e comprar por apenas satisfazer algumas necessidades. O consumismo hoje ele tem afetado, por exemplo, o relacionamento entre marido e esposa, por exemplo. Quantos casos que nós já acompanhamos e vemos que o marido com a mulher vai lá, ou o marido vai, ele compra, ele consome, ele adquire, e às vezes a esposa não está nem sabendo. Ou a esposa vai lá também, vai lá, compra, adquire, e o marido não está nem sabendo. E isso acaba depois gerando um outro conflito, porque aí é o endividamento. Porque eu gostei, eu passei, eu vi, eu comprei na loja que era bonito, ou estava na promoção. Né? Então, os nossos olhos, ele é comprado por aquilo que a gente vê, na verdade. Né? A gente vê e a gente quer adquirir. Então, esse consumismo ele tem afetado, mas a reeducação quanto ao consumismo, eu acho que é um fator importante para que nós viemos mudar esse cenário atual que nós estamos vivendo. Exatamente, Márcio. Essa questão do consumismo ele é muito forte na nossa sociedade, né? Então, a gente tem enfrentado muito essa questão do ter, né? Essa necessidade das pessoas terem alguma coisa para serem aceitas na sociedade, na comunidade, no meio que elas vivem, ou mesmo pelas pessoas, né? Então, a gente vive muito essa questão de ter que ter algo, um carro bonito, tem que ter uma casa grande, chique, né? Tem que ter roupas da moda. Então, essa questão do ter é muito mais valorizado do que o ser, né? Que na verdade a gente deveria estar valorizando hoje o ser, né? Nós somos filhos de Deus, né? Nós merecemos, não, nós podemos viver muito bem sendo filhos de Deus, porque Ele nos abençoa todos os dias, né?
E isso aí, essa questão de ter que fazer parte de um clube, né? Ter que fazer algo especial junto com as pessoas, né? Então, isso aí também de alguma forma, influencia assim nos nossos gastos e nos nossos hábitos, né? Por exemplo, né? Se uma pessoa chega para mim e fala assim, ó, vamos para a praia, lógico que agora não pode viajar, né? Nessa pandemia não dá. Gostaria até de ir, mas não dá. Mas vamos para a praia nesse final de semana, porque ó, vamos lá no apartamento tal, você não vai pagar nada, mas você vai ter os gastos lá, né? Então, se você quer de repente agradar o amigo seu lá ou agradar a família e querer ir lá, né, passar um momento de lazer lá, você vai ter gasto. Então, esse negócio de ter que ser amigo do cara e ir lá participar acaba gerando alguns gastos. Aí depois você vai ver lá, não, vou num lugar meio frio lá, preciso comprar roupa. Ou preciso comprar um protetor solar, ou vou me alimentar lá e vou ter gastos, né? Então acaba puxando outras coisas que você nem enxergaria, né? Então realmente essa questão do ter, a gente precisava inverter isso, né? Porque a gente está agregando dívidas, né, em função dessa mudança de conceito, né? Então a mídia, né, ou a mídia ou as empresas, elas querem que a gente consuma sim, né, mas a gente tem que ter ciência do que a gente está fazendo para não ficar endividado, né? Aliás, né, a quantidade de pessoas endividadas ou de problemas com casamento tem aumentado nesses últimos anos, né? Então a gente tem que sempre parar e pensar, né, por que né, eu vou lá no caixa eletrônico, né, o banco aumenta meu limite automaticamente, né? Ou né, ela oferece, já tem um crédito pré-aprovado, né? Ou porque antigamente tinha aquelas cartinhas que vinha já com cartão de crédito, né? E o pessoal já colocava no correio lá, chegava na sua casa, era só desbloquear, né? Então é muita facilidade, né? Mas por que acontece isso? É porque existe essa necessidade das instituições financeiras ganharem dinheiro em cima do nosso endividamento, né? E estimular, lógico, o consumismo, né? Essa questão do ter. Então, eles trabalham muito nisso e a gente tem que tomar cuidado, né? Então, tem uma palavra lá em Romanos, né, 3:8, que fala assim, né, que a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, né? Então, é assim, a gente não pode ficar devendo, né? Então, a gente tem que parar, pensar no que a gente está fazendo para não cair nessas armadilhas aí. Muito bem colocado, né? Na verdade, são armadilhas que são colocadas para nós, né? E muitas vezes a gente querer ter uma posição, um status, querer ter coisa além da nossa capacidade financeira, isso gera dívida para nós. E quem vai ter que pagar essa dívida, naturalmente, somos nós que somos responsáveis por ela. E quando isso é feito, como o pastor Marcinho falou, sem o consentimento ou da esposa ou do esposo, é pior, porque além de você gerar um endividamento, além de gerar um problema de dívida, de ter que pagar uma conta, você vai gerar um conflito relacional, um conflito com a esposa. E às vezes esse conflito fica até difícil depois de ser tratado. Se não for tratado com muito cuidado, com muito amor, toma proporções maiores, né? E a dificuldade de ter um perdão, um reconciliamento se tornam maiores. Então existe a importância da seriedade, né, do casal em não perder o controle, o alinhamento nas questões financeiras, né? Tá bem ciente daquilo que eles podem, o padrão de vida que pode viver dentro daquele padrão, viver dentro das suas condições financeiras, para que não venha prejudicar o seu relacionamento como casal, o seu relacionamento como pai, como filho também, e que você consiga ter uma vida de plenitude, na verdade, uma vida com paz, né? O querer agradar as pessoas não vai levar a nada, nem a lugar nenhum, né? Uma frase só para a gente. Nós não precisamos estar em todos os lugares, nem com todas as pessoas, né? Nós não precisamos estar em todos os lugares, com todas as pessoas. Eu convido você para estar na pizzaria esse final de semana. Um exemplo, né? Eu não consigo, eu não posso. Vamos lá no seu exemplo, vamos na praia? Eu não consigo. Então, só uma frase. Nós não precisamos estar em todos os lugares com todas as pessoas. Nós podemos também falar, às vezes, não posso, não consigo, na próxima oportunidade eu estarei.
né? E às vezes para a gente consumir, para a gente estar junto, para ver todo mundo feliz, a gente às vezes acaba falando um sim, entra numa despesa não programada, não planejada, que a gente vai falar depois disso, e aí acaba gerando mais confusão, mais depois vai fazer que nem o nosso vídeo do começo hoje aí, começa a chegar contas e contas e contas, e aí você chega e joga tudo porque não sabe como fazer, na verdade. Exatamente. Então, uma orientação para você que nos ouve em casa, né? Não se endivida, não para que você querer consumir aquilo que você não pode para querer agradar as pessoas. Isso não vai fazer bem para você nem para sua família. É um conselho que você pode guardar no seu coração e com certeza vai fazer diferença na sua vida, como marido, como esposa, como pai ou como mãe também para os seus filhos. Dentro das despesas, a gente classifica em 3 tipos de despesas aquilo que a gente consome, o que a gente gasta nossos recursos. São as obrigações, as necessidades e o lazer, né? Por onde eu começo, eu precisando, numa situação como essa, emergencial agora, eu preciso começar a conter algumas despesas, né? Por onde eu começo a fazer essa contenção? Como ser criterioso e como classificar isso de forma que eu consiga trabalhar esse ponto e começar a eliminar minhas despesas pelo caminho correto? Bem colocado, Laura. A gente tem uma classificação de despesas, né, domésticas, né? Então a gente tem aquilo que é realmente a necessidade, ou melhor, que são as obrigações, né, que realmente a gente tem que fazer o pagamento ou fazer uma transferência ou quitar uma dívida. Então isso são obrigações. Um exemplo disso, por exemplo, é o dízimo. O dízimo, na verdade, é uma premissa, né? Então não existe uma decisão em cima do dízimo. O dízimo você recebeu 10%, né, da igreja, sabe? Não existe uma decisão, eu vou pagar tal dia, não, vou segurar um pouquinho aqui, não, simplesmente não é seu, né? O restante 90% também não, mas Deus nos dá para que a gente possa administrar e ter o sustento da família, né? Então, conta de água, de energia, de aluguel, né, que são coisas básicas, né, para a nossa moradia, ou alimentação, né, o próprio mercado. Então, isso são as nossas obrigações mesmo, né? Isso não dá para a gente fugir, né? O que a gente pode reduzir, negociar, né? Negociar um aluguel, né? Ir para uma casa menor, comprar menos, né? E tem a questão da necessidade, né? Então, eu necessito cortar cabelo, eu necessito ter uma roupa para vestir, eu também necessito ter uma conta no banco, eu pago as taxas, né? Seguro, escola particular, né? No caso, para quem tem filho em escola particular, né? Tem que pagar, né? Material escolar, remédio, enfim. Isso aí são necessidades, tá? Isso aí não é uma extravagância, mas são coisas que você também pode negociar. No aperto, no caso do desemprego, por exemplo, se o seu filho está numa escola particular e a renda já não é mais suficiente, você pode migrar para uma escola pública, por exemplo. Então você tem condições de reduzir, tá? Ou fazer uma negociação com o credor, por exemplo. E aquilo que é desejo, né? Aquilo que é desejo, né? Assim, existe muita confusão, né? Por causa dessa questão das pessoas, né? Diferenciar aquilo que é desejo da necessidade. Então, necessidades são coisas muito básicas, né? Realmente necessárias que você realmente não dá para cortar. Você pode negociar ou pode reduzir. Necessidade é aquilo que você pode postergar ou você não precisa fazer agora, né? Eu vou dar alguns exemplos aí, né? Então, ter um carro mais bonito, comprar, né? Uma TV maior na casa, celular mais moderno, última geração. Esses são os desejos. Desculpa, isso são desejos, perdão, né? Então, isso são os desejos, né? Então, a gente pode cancelar isso sem problema nenhum. Fiquei desempregado, estou sem renda, não vou comprar um celular novinho agora, né? A reforma da fachada lá da casa, precisa fazer agora? Não, então dá para aguentar um tempinho, então é um desejo, tá? A casa não vai cair, não vai afetar a estrutura, né? Tudo bem. Então, aí uma forma
aí assim, né, tem essas classificações, e aí como é que eu tomo decisões, né? Assim, não basta só saber as classificações, mas como é que eu tomo essas decisões para saber aquilo que realmente eu posso gastar ou não nesse momento, né? Então, uma forma fácil é fazer 3 perguntinhas, né? Se eu preciso, né? Eu realmente preciso comprar uma moto agora? Ah, eu preciso para ir trabalhar, então tudo bem, né? Eu devo comprar? Ó, eu devo comprar porque a linha de ônibus que eu uso não vai chegar lá e além disso eu já passei do período de experiência, 3 meses, então eu consigo pagar, eu preciso, né, usar, senão eu não consigo trabalhar. E outra eu tenho como pagar, né, ou seja, eu posso, né? Então, se você responder tudo sim, né, provavelmente realmente você pode fazer essa aquisição, né? Outra estratégia assim mais prática, né, seria a gente pensar, falar, não, realmente eu preciso dessa moto mesmo, eu vou ficar uma semana sem, né? Aí beleza, aí se ficou uma semana sem, tenta ficar a segunda. Se ao longo de um mês você não precisou da moto, é realmente que você não precisa, né? Então você pode de repente nesse momento cancelar esse item da lista, é um desejo, tá? Então facilmente você consegue chegar a algumas conclusões aí, né, e controlar melhor as finanças, né? E aí, no caso, se você já tem dívidas, né? Ah, eu tenho essas classificações, não é que eu estou decidindo de fazer alguma coisa aí. Não, eu já tenho dívidas, né? E eu preciso agora tomar decisões com relação a essas dívidas, né? Então, o primeiro passo é você tomar uma decisão, né? Dar o seu passo de fé ali e falar assim, ah, não, eu vou me livrar das dívidas, né? Esse é o momento, tá? O segundo é orar para Deus, porque é Deus que direciona você e te dá as estratégias, tá? Depois, listar tudo aquilo que você tem, né? Fazer uma lista, falar, não, ó, eu tenho uma casa, um carro, enfim, eu tenho os móveis, né? Eletrodomésticos, brinquedos, enfim, tudo isso aqui eu tenho, né? E o outro é listar aquilo que você está devendo, sabe? Então, por exemplo, financiamento da casa, financiamento do carro, da moto, as contas que você tem que pagar, né? Cartão de crédito, seguro, empréstimo de familiares, gente, né? Então emprestou dinheiro do irmão, né? Então você está devendo, tem que pagar, né? E aí o carnê de prestação, né? Enfim, e aí você vai ter que pensar, ranquear isso aí, né? Como é que eu faço para ir liquidando isso aí? Então a gente fala que é a estratégia da bola de neve, né? Então é assim, você começa pequenininho e termina maior, assim. Você começa a liquidar aquelas dívidas menores, né? Ou que os juros é muito caro, né? Então aí você começa a liquidar. O que é menor, teoricamente, você liquida em pouco tempo, né? Mais rápido, e depois você já parte para um maior, né? Porque teoricamente, se você liquidou um pequeno, você pode, né, ir partir para um segundo step aí. E aí você vai liquidando o segundo, o terceiro e vai ranqueando até que você consiga pagar todas essas dívidas aí, né? E aí um ponto importante, claro, né? Você vai chegar no dia D, mas enquanto acontecer esse processo, né, é importante que você não fique entrando em outras dívidas, né? Porque assim, não adianta nada você ir tentando pagar e abrindo o buraco depois aí, né? Na sequência aí. Então, basicamente essa é a estratégia aí. Com certeza, né? Começar a pagar uma dívida, depois você começar outra dívida, não, você vai continuar no mesmo lugar, né? Você vai patinar, na verdade, né? Então, tomou a decisão de quitar aquilo, então toma a decisão, vai até o final e não faça outra para poder se livrar desse problema financeiro, né? Pastor Marcinho, alguma consideração? Nesse caso, nenhuma. O Roberto deixou completamente tudo explicadinho aí nos mínimos detalhes pra gente. Um conteúdo concreto, né? Um conteúdo vivido que realmente a gente tem que tomar quanto aprendizado. Primeiro momento é conseguir identificar obrigação, necessidade e desejo. A hora que a gente consegue identificar isso aí, a gente consegue, né? Depois vir alinhando o que tem que de prioridade primeiro. Mas está tudo explicadinho do Roberto aí, uma benção. Para você que está nos ouvindo, então, para ficar uma forma bem didática para você, desejo é aquilo que facilmente eu consigo abrir mão. Então, de repente, eu desejo, como o Roberto falou, trocar de celular. Mas eu não estou em condição, a situação econômica não é boa para isso, então não vou trocar. Eu tenho desejo de viajar.
mas não estou podendo viajar, então é fácil de eliminar essas situações. As necessidades são aquilo que, de certa forma, nós precisamos, mas são necessidades. Outro exemplo que o Roberto deu, preciso trocar de roupa, comprar outra roupa, por exemplo. Mas a que eu consigo aguentar mais um pouco, consigo, por mais alguns meses, passar esse período de inverno, sem ter que trocar minhas roupas de inverno, por exemplo, né? Isso mais as mulheres, né? Que acabam trocando mais que os homens. É. Ou outra necessidade, por exemplo, na minha casa a gente tinha TV a cabo, né? E a gente usava muito pouco. Era uma necessidade ter TV para as crianças assistirem algum programa, ou a gente mesmo assistir. A gente, por decisão, para reduzir gastos nossos, cancelamos esse contrato. Deu uma redução e nos sobrou um pouco de recurso para pagar outras contas, por exemplo, das obrigações. Obrigações eu tenho que cumprir, né? Como o Roberto falou, eu tenho que pagar o imposto da casa, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a energia. Eu posso reduzir, mas não vai ter como eu fugir disso, eu vou ter que pagar. Não tem como passar 2, 3 meses. Todos os meses eu tenho que assumir essa responsabilidade financeira. Então, para se tornar didático é isso, que você possa ver dentro da sua realidade. Se você precisa fazer alguns cortes, começa lá embaixo nos desejos. Então, aquilo que é desejo, você elimina mais fácil. Depois você vê as necessidades e, por último, as obrigações, né? Outra questão importante, né, que o planejamento financeiro é muito importante, né, que a gente, quando tem um planejamento financeiro, como a gente consegue planejar financeiramente as nossas contas ou planejar as nossas despesas, não que o planejamento ele vai correr 100% certinho dentro daquilo que a gente espera, porque ocorrem imprevistos e ocorrem situações que fogem da nossa realidade ou aquilo que nós planejamos. Mas toda vez que a gente faz um planejamento, facilita. Isso planejamento em qualquer área, né? Eu planejo fazer um trabalho, por exemplo, para filhos jovens, adolescentes, planeja fazer um trabalho escolar. Quando ele planeja com antecipação para fazer o trabalho, se torna mais fácil. Nós, como adultos, planejamos algumas coisas, né? E financeiramente a gente tem que ter o hábito de se planejar também, né? Mas como começar a fazer um planejamento financeiro para quem nunca fez? Como que seria uma orientação, pastor Marcinho, para começar esse trabalho? O planejamento financeiro, primeiro você tem que saber a sua receita, aquilo que você pode gastar, para depois a gente poder gastar. Então, o primeiro planejamento é assim, qual que é a nossa receita? Né? Ocorre que em muitos casos as pessoas acabam gastando, né, sem saber se elas têm condições de assumir aquela responsabilidade, né? Elas nem sabem quanto tem para gastar e gasta primeiro. Esse é o primeiro erro e o mais clássico dentro do planejamento, né? Então, primeiro é identificar a receita. Dentro da receita, aí a gente vem para aqueles princípios, o que é obrigação e necessidade. A minha receita, ela supre isso? Ela supre. Opa, eu vou conseguir economizar, vou conseguir poupar, ou eu vou conseguir ter alguns desejos. Né? Eu vou conseguir realizar alguns desejos que não tem mal nenhum. É muito gostoso, né? Você poder desfrutar daquilo que você trabalha, daquilo que você investe na sua vida, né? Que você sempre está disposto a fazer. Então, identificar a receita, as obrigações, as necessidades, para ver o que vai acontecer. É difícil fazer um planejamento hoje? Não é difícil, é uma forma simples, né? Um planejamento familiar, ou às vezes é uma pessoa que é solteiro, que ela precisa trabalhar, precisa fazer uma faculdade, precisa ajudar, então não é complicado você fazer um planejamento financeiro, porque dentro desse obrigações e necessidades e desejos, nós também temos que trabalhar com uma alternativa de emergências, né? Alguns acontecimentos inesperados, que às vezes pode acontecer. E numa emergência, num acontecimento inesperado, nós não temos um recurso, às vezes, poupado que a gente poderia ter para suprir uma necessidade. Eu costumo fazer um planejamento desde 2008, 2009, eu tenho uma planilha de planejamento,
acontece 100% daquilo que nós planejamos? Não acontece, né? A gente planeja, então algumas coisas entram no meio do processo, outras coisas saem do meio do processo, alguns desejos vamos planejar para a gente viajar? Não estava planejado. Aconteceu comigo umas vezes, eu estava saindo de férias. Era no mês de julho, eu virei e falei para minha esposa assim, eu estou a fim de viajar. Aí eu olhei para o planejamento, falei assim, eu vou ter que apertar alguma coisa para eu me planejar para viajar. Mas aí é o desejo. Aí eu consegui viajar, lógico, nada supérfluo naquilo que estava nas minhas condições. Mas é o desejo. Então, assim, a gente se planeja. Mas às vezes sai fora, algumas coisas saem fora. Então, o planejamento, a gente tem que saber economizar no planejamento. Eu acho que a grande diferença e um grande recurso positivo para isso é saber administrar aquilo que nós temos. Saber administrar aquilo que nós temos faz toda a diferença. Conhecer o orçamento familiar, né? Conhecer o orçamento, o planejamento das finanças, e ele vai acontecer de forma sustentável. E uma outra dica, fazer o planejamento de 12 meses. Quando a gente está fazendo o planejamento, você deu um exemplo, eu cortei o custo da TV a cabo. Não que nós vamos economizar R$80 por mês, mas quanto nós vamos economizar naquele ano? Eu vou economizar R$960 naquele ano. E esses R$960 que você economizou, de repente, dá para você fazer aquela viagem que não estava planejado. Não é verdade? Então, eu acho que administrar de uma forma, né, que você consiga a longo prazo, de 12 meses, isso vai ajudar você a ter uma visão, né, daquilo que você consiga. Né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma planilha muito simples, muito fácil de Excel. Né? Se você quiser, pode pedir no WhatsApp da igreja, eu posso disponibilizar uma planilha, me coloco à disposição, né, para poder ajudar algumas pessoas que têm alguma dificuldade. Eu consigo só fazendo um papel de pão, eu tenho dificuldade. Eu me coloco à disposição, se precisar, eu tenho uma planilha simples, fácil, de forma que você consiga enxergar esse planejamento. Né? Quando nós conseguimos planejar no pouco, nós vamos conseguir planejar no muito. Então, há uma outra importância é que não interessa, importante se a sua receita é R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000. Se a gente conseguir se planejar com 500, com 1.000, com 1.500, nós vamos conseguir planejar com 3, com 4, com 5 e com R$6.000. Então, essa educação que é um planejamento extremamente importante para uma vida saudável familiar, né? Bem colocado, Márcio. A questão não é o quanto a gente ganha, né? É o que a gente faz com o dinheiro, né? Então, a gente tem um testemunho pessoal aqui, a gente fez um inventário daquilo que a gente tem, né? Isso a gente mapeou, por exemplo, o que a casa, o carro, né? O que a gente tinha no banco, né? Na poupança, ou bens materiais, né? Os móveis, os brinquedos das meninas, o celular, enfim. E aí a gente viu que a gente tinha muita coisa, né? Então, que Deus tinha abençoado a gente de forma grandiosa. Então, a gente tem um lugar para dormir, a gente tem alimento, enfim. Então, a gente tem... quando a gente para mapear isso aí, é importante porque a gente vê o quanto Deus já trabalhou na nossa vida, né? E o quanto a gente já foi abençoado. Então, esse é o pontapé inicial, né? E depois, isso que você falou, né? Realmente a gente fazer um plano, né? Aí depois, né, existem estatísticas de o quanto é o percentual ideal, né, para cada finalidade, por exemplo, quanto é para educação, quanto para moradia, transporte, e isso aí, né, pode servir de base para você calcular, fazer uma projeção, né, para a sua vida financeira. Hein? Tá. E como o pastor Marcinho colocou e o Roberto também colocou, né, é importante a gente planejar realmente. Então,
Se você se quiser aproveitar da disponibilidade do pastor Marcinho e querer ajudar, entre em contato com a gente e o pastor Marcinho vai estar à disposição realmente. Caso não, na internet você dá algum busca no Google, planilha para controle financeiro ou nomes desse tipo, você vai encontrar várias planilhas ou programinhas já prontos que você pode utilizar e vai te ajudar também a fazer um controle financeiro. E que isso é muito importante também, que você fazer isso vai te ajudar a administrar melhor os seus bens, os seus recursos e você ter uma vida mais tranquila financeiramente, né? Especialmente nos dias atuais, devido a muitas vezes eu estar com uma redução no meu rendimento, é importante eu saber aonde eu posso reduzir os meus gastos para poder suprir as minhas necessidades e honrar com aquilo que eu tenho que honrar também com os pagamentos daquilo que eu devo pagar, né? Uma questão assim, né? A gente está passando um momento de dificuldades na questão econômica no país, financeira, devido à estabilidade de tudo que tem ocorrido, mas é possível, mesmo assim, a gente ser generoso, a gente ter a questão um coração generoso, um coração doador, né? Um coração de poder abençoar as outras pessoas, né? De poder, de certa forma, cuidar de alguém, né? Eu ouvi certo dia o pastor Silas, eu não sei se foi no devocional ou não sei se foi na pregação mesmo do pastor, dizendo que sempre tem alguém acima de nós, estendendo a mão para nos ajudar a levantar, com a mão para baixo, e sempre tem alguém embaixo com a mão levantada, esperando a gente pegar na mão dele e puxar ele para cima. Dentro dessa ótica, dentro desse ponto de vista, é possível ser generoso mesmo a gente passando por um pouco de restrição? É possível sim, Laura. É bem colocado isso aí, porque assim, às vezes não é só uma mera questão financeira, né? Então, às vezes as pessoas estão tendo outras dificuldades também e que culminam também na questão financeira. Só para dar um exemplo, né, a gente tem uma pessoa que a gente auxiliou no nosso grupo de comunhão e essa pessoa, especificamente a Joyce, né, foi lá e identificou que ela tinha uma dificuldade, ela tem uma limitação de locomoção, né, uma pessoa que tem deficiência, e aí ela precisava de um documento e precisava autenticar esse documento no cartório, né, por exemplo. Essa era uma dificuldade dela. Então, o que foi feito? Né? Pegamos esse documento, levando no cartório, né, para fazer a autenticação para dar entrada no INSS, né, para conseguir o benefício aí. Né? Do contrário, ela não conseguiria, né? Então os recursos dela já estavam se esgotando. Então assim, era uma questão financeira, porém, né, tinha uma outra forma de ajudar, né, que precisava ser feita aí. Então vai bastante do nosso interesse em realmente querer ajudar as pessoas, né? A gente também já teve casos de pessoas, né, que estavam passando por dificuldades e a gente foi entender o que estava acontecendo e essa pessoa tinha, vamos falar assim, comprado um carro muito caro e acabou se perdendo nas prestações, né? Então a gente orientou a pessoa, ajudamos no pagamento de algumas despesas básicas assim, mas assim não era um valor alto, sabe? É só realmente o básico mesmo. E aí depois disso, né, com essa orientação, a pessoa conseguiu, né, vender o carro, pegar um carro mais barato e se reerguer economicamente de novo, tá? E obviamente, né, se você é abençoado, né, assim, se você tem condições de abençoar alguém, é porque antes Deus já te abençoou. Então, você tem que ter essa visão de reino, né? Assim, o dinheiro não é seu, né? O dinheiro não é meu, o dinheiro é de Deus. Então, a gente tem que contribuir para o crescimento do reino, sabe? Se a pessoa realmente está precisando, né, a gente pode ser generoso sim, porque Deus, ele recompensa, ele sustenta, sabe? Ele não deixa faltar nada na nossa casa, hein, né? Então, dá para ser generoso, né? E a gente tem que procurar entender a necessidade das pessoas. Eu nunca vi uma pessoa que não é generosa, ela não for próspera e ela não é feliz. Né? É bem mais aventurado aquele que dá do que recebe. Muitas vezes eu recebi. Né? E quando a gente tem a oportunidade, a gente identifica que a gente pode ajudar alguém, a contribuição de Deus para nossas vidas é muito maior. Quem aqui já não participou de
algum evento, ou vou dar um outro exemplo. Quem, por exemplo, foi fazer uma visita para uma pessoa, e quando você vai fazer uma visita para uma pessoa, você sai de lá, você foi lá para tentar ajudar, e você sai de lá muito melhor do que você chegou. Já aconteceu? Muitas vezes. Né? Então, Deus usa as pequenas coisas, né? Ou as coisas mais impossíveis que você acha que possa acontecer, e aí a bênção acaba sempre voltando para a gente. Muitas vezes, lógico, você olha e fala assim, eu tenho pouco, mas numa necessidade, aquele pouco é muito para uma outra pessoa. Então eu costumo olhar nessa ótica que quando nós o abençoamos, nós somos muito mais abençoados. Quando nós estendemos as mãos, Deus estende muito mais para nós. Não é só para nós, não. É para todos que estão estendendo as mãos, é para todos que estão contribuindo, é para todos que estão ajudando, reconhecer a necessidade do outro, nem só financeiramente, né, um outro tipo de apoio. Financeiramente é importante. Mas vamos dar um exemplo da nossa comunidade aqui. Quanto nós temos arrecadados de alimento e distribuído na cidade, quantas famílias estão sendo assistidas pela nossa comunidade, e Deus tem abençoado a nossa comunidade, né? Que cada os irmãos que continuam trabalhando, né? Muitas portas abertas, então Deus tem sido fiel, na verdade, com o seu povo, com a sua igreja. Então a generosidade é sensacional. Até porque em Mateus 6:21 fala assim, né, que porque onde está o teu tesouro, estará ali o teu coração, né? Então, se o seu coração está no dinheiro, né, e não está no reino, você está concentrando naquilo, nas posses, no ter, né? E não em ser filho de Deus, né? E não contribuir para o reino. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E aí, em duas questões, né, o pastor Lauro ele perguntou sobre a questão dos filhos, né? Então os filhos vendo a gente fazer isso, eles também vão ser assim, também vão ser generosos e eles vão ser abençoados da mesma forma. Quando você fala de filhos, né, a gente tem que deixar, eu já comentei acho que no último programa, né? Você que não assistiu ainda o último programa, vai lá nas nossas redes sociais, assista, mas nós precisamos deixar o legado. Né? Os nossos filhos serão exemplos nossos, né? Se nós temos um coração voltado para ajudar, nosso filho vai crescer com aquilo, né? Sempre vai ajudar, vai abençoar. Então nós precisamos também ter esse pensamento que nós precisamos deixar um bom legado, um bom exemplo para as outras pessoas e principalmente para os nossos filhos, né? Então é de extrema importância deixar o legado e o bom exemplo para todos. Isso, então, na verdade, é como vocês comentaram, né? A generosidade, ela tem que partir do nosso coração, ter um coração generoso, ensinar os nossos filhos a serem generosos, né? Muitas vezes você está na sua casa, você que está nos ouvindo, de repente você, o seu filho, ou não sei quem na sua casa, está com um guarda-roupa cheio de roupas que você não utiliza mais, calçados que você não usa, que está em boas condições, e com certeza você pode abençoar a vida de alguma pessoa, com certeza. Tem pessoas que ficariam muito felizes e honradas em receber esse presente de vocês. Então, avalie, dê uma olhada naquilo que você tem e que você não está utilizando e está em bom estado. Seja generoso, doe para alguém, passe isso adiante, não é? É uma forma de a gente poder abençoar as pessoas, de levar pessoas a terem suas necessidades supridas, e a gente está demonstrando o nosso amor, demonstrando o amor que nós como cristãos ou como filhos de Deus temos que demonstrar realmente, fazer a nossa parte, né? Eu gostaria agora de passar um vídeo institucional da Universidade da Família para que vocês possam entender um pouco da área financeira, onde nós podemos abordar, como nós trabalhamos, o que a igreja pode proporcionar também para você na área de educação financeira. E se você tivesse mais dinheiro para realizar seus sonhos? Que presentes você daria? Que problemas você resolveria? A
maior parte de nós acredita que se tivesse mais dinheiro, teria menos problemas. Mas você já se perguntou se poderia ser diferente? Nós dizemos, pode. Seja qual for a sua situação, a verdadeira liberdade financeira não está em quanto você ganha, não está no que você tem, mas em como você administra. Os princípios bíblicos podem mudar sua vida. Esses são os materiais da Universidade da Família, os cursos que nós, como igreja, nós podemos ministrar e abençoar a sua vida também, né? Então, como eu falei no início, o Roberto e a Joyce, eles são um dos casais que é líder desse ministério e que pode abençoar a sua vida através desses cursos, né? E como diz no próprio vídeo, o importante não é o quanto você ganha, mas como você administra aquilo que você tem em suas mãos. Essa é a parte mais importante de tudo, né? Às vezes você ganha milhares e milhares de reais. Se você não souber administrar financeiramente seu dinheiro, você vai viver uma vida endividada. E às vezes você ganhando menos, você consegue ter uma vida plena, em paz e com alegria, que é o mais importante. Pastor Marcinho, umas últimas palavras para a gente fazer nossas considerações. Acredito que nós precisamos ser feliz com aquilo que Deus nos dá, né? Ele não vai dar mais do que a nossa necessidade, né? E Ele vai abençoar, lógico, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos. Mas que nós vamos ser felizes com aquilo que Deus nos dá, né? Ser agradecido com aquilo que Deus nos abençoa todos os dias, né? E todos os dias nós temos que aprender. Todos os dias nós precisamos aprender como lidar com as situações, né? Situações imprevistas que acontecem na nossa vida, né? Então que todos esses recados e todas essas participações que nós vamos colocar em prática, né? Aprender. Mais uma vez eu agradeço Pastor Lauro, Fernanda, a igreja que nos proporciona mais essa oportunidade, Roberto e Joyce, vocês são bênção para a nossa comunidade, bênção para nossas vidas, né? Que Deus continue usando a vida de vocês, né? Então, é isso aí. Deus abençoe grandemente a nossa vida e nós estamos sempre à disposição. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero complementar aquilo que o Márcio falou, o pastor Márcio falou agora, que para a gente ter essa vida mais feliz, mais plena, mais satisfeita, a gente também possa, de uma maneira prática, a partir de hoje, definir nossos objetivos de vida. Porque quando a gente tem a certeza daquilo que a gente precisa, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, a gente não fica incomodado quando a gente olha para o outro viajando, para o outro trocando de carro. Estou dando um exemplo prático, né? Então, quando a gente põe a necessidade, tipo, a gente hoje descobriu que a gente não precisa de um carro sedã mais. As meninas cresceram, a gente não tem mais a necessidade. Então, a gente está muito tranquilo com o hatch. Então, a gente não teria esse problema de buscar esse outro carro maior. Mas é uma necessidade particular da nossa família. Então, a gente tem que definir aquilo que a gente quer, porque daí a busca termina. E a gente pode ir para uma próxima fase. Então, a gente não precisa investir mais nisso, mas a gente pode investir em móveis da casa. Ah, mas eu quero só ter um sofá daqueles que reclina. Ah, então conseguiu acabou esse objetivo, conquistei esse desejo, eu posso ir para um próximo. Então, definiu aqui tudo que a gente falou hoje, o que é obrigação, o que é necessidade, os desejos a gente pode ir conquistando pouco a pouco. E colocando objetivo, a gente tem fim nele. E a gente consegue ir para frente e assim ter essa vida plena, satisfeita, sabendo quem a gente é, sabendo quais são as necessidades para a nossa família,
né? Muito obrigada, gente, por essa oportunidade. Que Deus continue nos abençoando, abençoando a nossa comunidade e a vida dos pastores aqui da igreja. Obrigada. Obrigado, Joyce. Obrigado, Roberto. Como o pastor Marcinho disse, vocês são bênçãos para nossas vidas, né? Vocês são pessoas importantes e que nós amamos demais, né? E Deus tem cuidado de nós e cuida de vocês e cuida do pastor Marcinho, cuida da minha família e cuida de todos nós. Obrigado, pastor Marcinho. Eu queria ler um versículo aqui, ó. Obrigado, Adriana. A Adriana disse que no próximo ela vai falar. Salmos 37, 25 diz o seguinte. A Fernanda também, né? Salmo 37, 25 diz o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Isso é a palavra de Deus, isso não sou eu que estou dizendo, não é alguém que inventou, isso é a palavra de Deus. Deus diz isso, né? Ele nunca viu o Filho de Deus mendigando pão, seu filho ou sua descendência mendigando pão. Por mais lutas que a gente possa passar, ou que você possa passar nesse momento, tenha seu coração em Deus, confie que Deus vai suprir as suas necessidades e vai cuidar de você. Mas tem algumas coisas que nós também temos que fazer. Nós somos mordomos de Deus. Deus coloca muitas coisas sobre nossas responsabilidades. Tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, como o Roberto disse um pouco atrás. Pertence a Deus. Nós somos mordomos. Como bons mordomos, nós temos que fazer as coisas com sabedoria. Então, nós temos que administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos, fazer a nossa parte. Se eu estou precisando agora uma oportunidade de emprego, é como o Roberto disse no começo, é eu fazer o meu currículo, eu procurar uma oportunidade, é eu ir atrás. Então, como mordomo, eu tenho a minha parte para fazer também. Que Deus abençoe sua vida, que esse programa tenha dado um alento no seu coração, uma motivação para você mudar algumas atitudes na sua vida, em questão financeira, né? E que se existem conflitos em seu lar por causa de questões financeiras, senta com a esposa, o marido, procure resolver e acertar essa situação, a situação econômica da sua família, porque isso é muito importante, né? É importante demais, de ter uma vida em paz economicamente. Eu queria propor para vocês, só rapidinho aqui, uma leitura de um livro, chama O Seu Dinheiro. É esse livro aqui, né? Existe um livro com uma capa um pouco mais nova agora, deixa eu pôr aqui para pegar ali. A capa atual é um pouco diferente, mas dentro desse livro ele tem muitos princípios, são todos os princípios financeiros baseados na Bíblia que vai mudar o seu modo de pensar e de se relacionar com o dinheiro, né? É uma recomendação e eu acho que vale a pena você investir um tempo seu fazendo a leitura desse livro. Quero agradecer a presença do pastor Marcinho, mais uma vez, a presença do Roberto, da Joyce, da Adriana, da minha esposa, né? E agradecer a você que esteve com a gente, nos acompanhando mais esse programa, que esse programa tenha edificado a sua vida realmente, que você possa aproveitar cada palavra, cada momento que nós conversamos aqui. Convido você a nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, que você possa se inscrever no nosso canal e você possa receber as notificações. Interajam com a gente, manda seus comentários. Existe um número de WhatsApp que está na tela, que você pode mandar uma sugestão de um programa que você... eu gostaria de ouvir um determinado assunto. Manda a sua sugestão e a gente pode preparar uma conversa nesse assunto que seja pertinente. Quero agradecer mais uma vez a você que esteve com a gente e eu gostaria de orar pela nossa família e pela família de vocês que estão na sua casa. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença essa noite, podendo falar, Pai, de princípios bíblicos relacionados à questão financeira, Pai. O Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono do ouro da prata, dono de tudo. Tudo que nós temos, na verdade, é seu, Senhor. Ajude a mim, a nós que estamos aqui, e cada pessoa que está ouvindo, a administrar os seus recursos de forma sábia, de forma inteligente, de forma a ser guiado pela Tua palavra. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa pais, abençoa esposas, filhos, filhas, marido, esposa, cuide de cada família, abençoe cada lar, que o Teu Espírito Santo e a unção do Senhor esteja sobre cada casa, Pai. Que as famílias sejam restauradas e que possam buscar ter uma vida plena na presença do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por estarmos diante do Senhor nessa noite e a oportunidade de falarmos às pessoas. Amém. Obrigado por você mais uma vez e até o nosso próximo encontro na próxima semana. Deus abençoe.